Irmãos, no livro do Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Eclesiastes 11, 9. A partir de 9, né? 9 e 10. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, de todas estas coisas, Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Amém. Muitas pessoas, irmãos, têm olhado para esse texto escrito por Salomão, já na fase madura de sua vida, né? Salomão fez muita besteira, apesar de toda a sabedoria que teve, mas errou muito, se distanciou muito de Deus. E na sua fase madura, quando ele consegue se conter muito mais, se voltar muito mais para Deus, ele escreve o livro de Eclesiastes. Final do livro aqui, esse é o penúltimo capítulo, o último capítulo é o 12. Então ele dá um conselho, né? Na realidade ele está dando um conselho para todos nós. Ele diz, até porque aqui eu acho que todos nós nos sentimos jovens, né? Então ele dá um conselho para todos nós, que se alegre na sua juventude, aproveite mesmo. Acho que o que Salomão está querendo dizer, como ele já disse em outros momentos do livro, né? Aproveite a vida, aproveite o tempo que você tem nesse mundo, aproveite mesmo, viva. E qual é o problema com isso? É porque sempre que nós ouvimos a ideia de aproveita a vida, nós acabamos ligando aquela ideia de que eu preciso dar vazão ao que eu quero, satisfazer os meus desejos para poder aproveitar. Como é que se aproveita a vida se não for assim? Mas percebam que o próprio Salomão, depois de dizer que a gente ande nos caminhos do nosso coração, né? Olha, que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e que agradam aos seus olhos. Aí ele diz, mas lembre de uma coisa, por tudo isso, Deus vai lhe pedir contas. Então o que Salomão está dizendo, irmãos, quando ele fala sobre aproveitar a vida, não é na perspectiva mundana que as pessoas leem isso. Salomão falando sob a inspiração de Deus, ele não está dizendo dê vazão aos seus prazeres carnais. Aquilo que você tiver vontade de fazer, simplesmente faça. Você teve vontade de gritar? Grite. Você teve vontade de fazer uma malcriação? Faça. Você teve vontade de ir para uma festa, de não sei o quê, para uma balada, para o carnaval, seja lá que raio for? Faça. Ele não estava dizendo nada disso. Nada disso. O que ele está dizendo é, cuide de seu coração, para que a alegria que você tenha esteja no lugar correto. Salomão sabia disso, irmãos. Sabe por quê? Porque durante muitos anos da vida dele, ele deu vazão a todos esses sentimentos. Ele fez muito isso. Ele casou com muitas mulheres. Ele tinha 300 princesas, né? 700 concubinas. E mais não sei quantas que ele quisesse. E o texto diz para a gente que por causa de toda essa sua vida promíscua, ele afastou o seu coração de Deus. Ele fez tudo o que ele queria fazer, irmãos. Ele era jovem, forte, saudável, extremamente rico, poderoso, famoso, bem conhecido. Tudo que você puder imaginar, Salomão era. Se ele estivesse no Brasil atualmente, certamente ele seria vizinho do Neymar, lá naquela mansão em Balneário Camboriú. Ele teria uns 2 apartamentos daquele, talvez até uns 2 prédios daquele. Não era só apartamento, não. Então Salomão aproveitou muito, muito isso a vida. Mas
ele sofreu muito com isso também, irmãos. Em especial porque ele se afasta de Deus durante esse período. Ele desagrada a Deus, ele aflige muitas pessoas. Quando o filho dele vai assumir o reino, não sei se vocês lembram, a carga tributária era tão pesada, que um grupo de pessoas foi a ele e disse assim: Roboão, faça o seguinte, meu filho, pelo amor de Deus, alivie os impostos um pouquinho, e a gente vai lhe servir. E aí Roboão pega conselho com os anciãos de Israel e dizem: é isso mesmo, seu pai sempre impôs uma carga tributária muito pesada sobre as pessoas, alivie isso. E aí ele vai conversar com os jovens amigos deles, e os jovens dizem: que nada, rapaz, você acha que o dinheiro todo de seu pai vinha de onde? Você acha que tudo que seu pai aproveitou, ele aproveitou por quê? Dos impostos, de que ele tirava do couro do povo. Você acha que isso saiu de onde? Aí você vai diminuir e você vai aproveitar o quê? E aí ele chega para aquelas pessoas e diz: olha, o dedo mínimo do meu pai não é comparado a mim. Eu serei muito pior, muito. E naquele momento ele perde o reino. O reino é dividido. Salomão fez muita besteira, irmãos. A riqueza dele foi produzida em muitos momentos da exploração de gente pobre, que pagava impostos absurdos. Ele aproveitou, no sentido carnal e pecaminoso, tudo que ele quis. Por isso, hoje, quantos de nós ainda temos dúvida se Salomão foi salvo? Dá para imaginar um negócio desse? Um dos reis, talvez o pior rei que Israel já teve, Manassés, a Bíblia diz que ele encheu as ruas de Jerusalém com seu sangue. A Escritura diz que esse homem se converte no final de sua vida. Ele se arrepende, ele se volta para Deus. Nós não temos tanta certeza com relação a Salomão. Mas, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo, ele escreve para a gente um texto que nos alerta sobre a sua vida, usada como exemplo e dizendo para a gente: aproveite mesmo. Mas o modo de aproveitar é você colocar seu coração no local certo. É você colocar o seu prazer e a sua satisfação na coisa certa. Quando o seu coração tiver prazer naquilo que agrada a Deus, aproveite mesmo. Aproveite, viva mesmo. Mas é preciso vigiar sobre isso, para que a gente não siga, irmão, os nossos impulsos pecaminosos. Muitas pessoas olham para esse texto e dizem: está vendo que eu preciso seguir o meu coração, que eu preciso seguir aquilo que me dá vontade, desde que essa vontade agrade a Deus. Versículo 10, ele diz: olha, afaste do seu coração a mágoa, remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. O que ele está dizendo é: tenha cuidado, viva uma vida decente, não alimente mágoa no seu coração, não alimente rancor no seu coração. E quantos de nós, né, se fôssemos aproveitar a vida, acabaríamos alimentando raiva de muita gente, né? Se não reza na minha cartilha, eu não quero saber de você. Eu lhe corto, eu me afasto, ou coisa parecida. Mas ele diz: olha, cuide de seu coração, cuide mesmo. Porque essa disposição toda que você tem, esse vigor todo, vai passar. A ideia de vaidade aqui é de algo passageiro, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa se arrumar demais, se maquiar demais ou coisa parecida, a gente diz que é uma pessoa vaidosa, né? Por que é vaidosa? Porque aquilo tudo vai sair com água, vai sair com demaquilante assim que chegar em casa. Assim que chegar em casa, aquela roupa bonita talvez dê lugar à camisa de um político na hora de dormir. Entende por que é vaidade? Porque é uma coisa que passa. É bonita só naquele momento, só naquela hora. Daqui a pouco passa. Os cílios que eram lindos e pareciam dois abanadores vão voltar ao normal. Vai voltar tudo para o normal. É tudo passageiro. Foi tudo para aquele momento. É o que Salomão está dizendo. A juventude é exatamente isso.
É como essa vaidade de se arrumar para um evento, de se arrumar para uma festa. Vai passar muito rápido. O que não vai passar é o que você fez durante esse tempo. Isso não vai passar. As escolhas que você teve nesse período, elas vão permanecer. Por isso ele nos alerta: vigie sobre o seu coração, tenha cuidado, não alimente mágoa, não alimente raiva. Irmãos, uma das coisas que mais assola pessoas idosas é rancor, é mágoa. Há 1 milhão de anos atrás, há 1 milhão mesmo, eu fui no Asilo Rio Branco e passei uma tarde lá conversando com as pessoas que estavam ali. E eu lembro que uma das últimas pessoas com quem eu conversei, foi muito triste vê-la naquela situação. A gente conversou por uns 40 minutos e durante aquele tempo ela contou o quanto ela era amargurada com a família dela, por tudo que ela fez e por ela estar agora naquele local. Ela entendia que os filhos, os netos, os irmãos, não sei quem, tal e tal e tal, deveria recebê-la e acolhê-la. E não fizeram isso. Ela cuidou, ela amparou, ela amamentou, ela trocou a fralda, ela ajudou a crescer e tal e tal. E agora ela é colocada em um local para morrer. E a amargura no coração dela era muito grande. Vocês podem dizer: não, isso acontece porque ela estava no asilo, né? Não. Uma das pessoas mais amarguradas que eu conheço é um pastor idoso. Nunca foi colocado em asilo nenhum. Nunca foi colocado em canto nenhum. É pastor. É uma das pessoas mais amarguradas que eu conheço. Que mais olha para trás e só tem sentimento de tudo que fizeram de mal contra ele. Entende o quanto essas coisas são difíceis? Aquilo que eu e você fazemos durante esse período, irmãos, isso vai ficar. A juventude vai passar, a gente vai amadurecer, mas o que a gente fez vai acabar ficando. Então aproveite agora, sabe, e faça coisas das quais você não precise se arrepender depois. Que você possa olhar para trás e dizer assim: graças a Deus, eu aproveitei a minha juventude, eu aproveitei o vigor da minha força, eu aproveitei talvez um dos melhores momentos da minha vida, que foi quando eu estava na meia-idade, com saúde, empregado, cuidando da minha família, com meus filhos, com minha esposa, com meu esposo, e eu fiz escolhas certas. Não aproveitei tudo que eu queria, não visitei toda a Europa, mas também não passei a vida endividado. Entendeu? Quanta gente nesse período, irmãos, dá vazão ao seu coração: não, eu tenho que ir passear na Europa, eu tenho que fazer um cruzeiro pelo Caribe. E depois passa 4, 5 anos atrasando a escola do filho, com a vida toda enrolada, por causa de uma escolha ruim que fez. É bom a gente poder olhar para trás e dizer assim: rapaz, eu não comprei o carro que eu queria, eu não fiz a viagem que eu queria, eu não disse tudo que aquela pessoa merecia ouvir, mas eu estou em paz. Graças a Deus eu estou em paz. Se naquele dia eu tivesse dito tudo que eu queria dizer àquela pessoa, talvez hoje eu estivesse com um grande peso no coração. Talvez hoje houvesse uma grande sombra sobre o nosso relacionamento. Não há, graças a Deus. Graças a Deus eu não dei esse tipo de vazão. É por isso que a palavra nos alerta hoje, para que a gente cuide disso, para que a gente possa olhar para trás e ficar em paz. Dizer: rapaz, eu errei muito, mas talvez não tenha errado tanto assim. Muitas vezes eu acertei, muitas vezes eu me contive. Eu e você somos, irmãos, assistidos pelo Espírito Santo e pela graça de Deus. Alguém pode estar pensando assim: pastor, nós estamos na carne e a carne é fraca. É verdade, irmãos. E essa ideia de que nós estamos na carne é que nós estamos no corpo. Quando Cristo falou isso aos seus apóstolos, ele estava falando sobre o corpo, porque eles estavam cansados, né? Não sei se vocês lembram no contexto. Era no Getsêmani, Jesus tinha chamado eles para orar, era altas horas da madrugada, já tinha passado a ceia, eles estavam muito cansados, o Senhor Jesus estava extremamente angustiado, e os discípulos não conseguiram conter o cansaço e dormiram. E aí o Senhor diz a eles: a carne realmente é fraca. Ele estava dizendo: olha, o nosso corpo físico é fraco, mas isso não é desculpa para pecar.
Entende? Quando a Bíblia fala dos pecados da carne, ela está falando sobre os desejos do nosso coração que são executados. Ela não está dizendo que a gente não pode conter essas coisas apenas porque nós estamos em um corpo de carne. De jeito nenhum. O Senhor disse que iria para o céu, mas iria mandar um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que nos guiaria a toda a verdade. Então eu e você somos muito tentados pelos desejos do nosso coração que não agradam a Deus. Mas eu e você também somos constantemente sustentados pelo Espírito Santo que está nesse mundo para nos conduzir a toda a verdade, irmãos. A toda a verdade. Realmente, o nosso corpo físico é fraco. Muitas vezes a nossa vontade de agradar a Deus é fraca. Mas não o Senhor, irmãos. Lembram daquele homem que queria seu filho curado? E ele chega para o Senhor e o Senhor diz a ele, se você tiver fé... E ele diz, Senhor, me ajude na minha falta de fé, me ajude na minha pequena fé. Eu estou aqui pedindo ao Senhor, mas nem fé de verdade eu tenho. E o Senhor o ajuda. Então é aquele mesmo Senhor que está disposto a nos ajudar. Quando eu e você, irmãos, estamos sendo tentados pelo nosso coração a fazermos algo que não agrada a Deus, a darmos um passo que não glorifica ao Senhor, a alimentar um sentimento que não agrada a Deus. Quando eu e você estamos sendo tentados, nós não pecamos ainda. Não deixe que Satanás fique cochichando no seu ouvido. Olhe, perdido por um, perdido por mil. Você já pensou? Agora pronto, agora vá adiante. Não é verdade, irmãos. Enquanto nós somos tentados, é apenas tentação. Não mais que tentação. É o momento de eu e você fazermos como aquele homem fez. Senhor, o Senhor sabe o desejo do meu coração. O Senhor sabe o que eu gostaria de fazer agora. Mas o Senhor sabe também que isso não agrada ao Senhor. O Senhor sabe o quanto eu estou morrendo de vontade de fazer isso. Mas eu quero rogar ao Senhor que no nome de Jesus, contenha o meu coração, contenha a minha vontade. Encha ele da vontade do Senhor. Irmãos, e o Espírito Santo vai sempre nos ajudar. Quando eu e você estamos sendo tentados, o Espírito Santo vai estar sempre nos amparando. Vai estar sempre nos ajudando. Muitos irmãos têm caído na conversa do diabo, de que quando nós estamos sendo tentados, nós já afastamos Deus da nossa vida. Isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. Tentação não é pecado. Não é. Até que isso dê a luz, né? Lembra o que Tiago diz? Ele diz que o pecado é quando a gente alimenta algo no coração e essa cobiça, essa coisa eclode. Aí é pecado. Até o momento em que nós somos tentados, irmãos, isso não é pecado. É o momento da gente poder parar e dizer, Senhor, tenha misericórdia. Se o Senhor não fizer algo, o Senhor sabe que eu vou fazer besteira. O Senhor sabe que eu vou fazer algo que não deveria fazer. Tenha misericórdia de mim. O Senhor sabe como minhas emoções estão afloradas. O Senhor sabe como eu estou me sentindo impulsionado a fazer isso. Mas tenha misericórdia de mim. O Senhor que criou o meu corpo, o Senhor que criou minhas emoções, o Senhor é poderoso para conter tudo isso. Colocar tudo isso no local certo, no centro da sua vontade. E Ele vai nos ajudar, irmãos. Foi por isso que Ele morreu na cruz. Não foi para condenar gente que é tentada. Ele morreu na cruz para nos sustentar, para nos amparar, para que a gente possa ter uma vida que agrade ao seu nome e poder olhar para trás e descansar nisso. Tá? Que Deus os abençoe. Vamos orar e agradecer por sua palavra. Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado pela tua santa orientação. Obrigado porque o Senhor nos desperta. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos alerta sobre as estratégias de Satanás para abalar a nossa fé. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela edificação que vem do Senhor. Eu quero orar ao Senhor por cada um dos irmãos que estão aqui ou que nos assistem pela internet, que tem
enfrentado momentos de tentação, momentos de vontade de fazer coisas que não agradam ao Senhor. Sustenta teus filhos, Pai, no nome de Jesus. Sustenta teus filhos, que o teu Espírito lhes dê força, lhes dê graça, lhes ampare nesta hora, para que eles não cedam à tentação, mas para que glorifiquem ao Senhor, que eles sigam seu coração, mas somente naquilo que te agrada, somente naquilo que honra o teu nome, Senhor. Nós cremos no teu poder, na ação poderosa do teu Espírito sobre a nossa vida, e por isso nós somos muito gratos ao Senhor, e por isso nós te adoramos, no nome santo de Jesus. Amém.